Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Diário do TST, canal que eu desenvolvo para te ajudar para facilitar o seu dia a dia na aplicação de normas, requisitos legais, enfim, ajudar você na sua gestão de saúde e segurança, de meio ambiente, de qualidade, enfim, conseguir fazer com que o seu dia a dia fique mais fácil e mais descomplicado. Eu sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI. Sistemas de gestão integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Hoje eu quero conversar com vocês, aliás, que empresa, ou na maioria das empresas, nós temos algum vaso de pressão ou alguma caldeira dentro da nossa organização. Algumas maiores, outras menores, e todas elas têm que ser analisadas, devem ser analisadas conforme a NR13. Então, se você tem um vaso de pressão ou uma caldeira, é importante você entender da NR13 para poder ter aí sua gestão da segurança de maneira adequada. E nós vamos falar disso hoje, mas não vamos falar de toda ela. Vamos falar de um item específico que eu acho que é muito importante para que você possa ter aí uma gestão tranquila, um desenvolvimento, uma aplicação e uma manutenção desses itens tão importantes dentro da segurança do trabalho. Então aproveita, fica no vídeo, tem conteúdo bom para você aplicar no seu dia a dia e com certeza vai aumentar o seu conhecimento. Falando de vaso de pressão e de caldeira. Então, todos os vasos de pressão são classificados, todas as caldeiras vão ser adequadas para a aplicação da NR13? Nem todas. Existe lá na norma alguns requisitos para que você possa atender essas condições da NR13, de vaso de pressão e de caldeira. Então é importante você dar uma olhadinha lá. E se você acha importante eu falar desse vídeo, desse conteúdo, falar sobre NR13, além do item que nós vamos falar hoje aqui, deixa aí no comentário que você comentando a gente vai enriquecer o conteúdo e eu também faço aí, desenvolvo aí, vejo quais são as suas dúvidas para desenvolver um vídeo bacana para você. Mas nós não vamos falar, como eu falei, né? Nós não vamos tratar da NR3 como um todo, nós vamos tratar de um item específico dela, que é capacitação. Sim, precisamos ter profissionais capacitados para operar caldeiras e para operar aí os seus vasos de pressão. Então, minimamente, o que a gente pode considerar aí como vaso de pressão? Um compressor de ar, exatamente. Aquela maquininha lá que fica lá no, no borracheiro, ou aquela máquina que fica pressurizando todo o ar da sua empresa, aquilo lá é considerado um vaso de pressão. E uma caldeira, minimamente, mas muito minimamente mesmo, é uma grande panela de pressão. Então existem aí alguns requisitos aí que a gente precisa atender e um deles é capacitação. Vamos dar uma olhada no que a NR fala sobre capacitação, o que ela pede para esses profissionais, para que você possa operar e a gente possa entender a importância de treinar esses profissionais na operação destes equipamentos. Vamos dar uma olhada lá. Então, no anexo 1 da NR13, ela vai trazer para a gente aí a primeira questão, que é a capacitação e treinamento e referente a caldeiras. Então, para efeito da NR13, é considerado operador de caldeira aquele que cumprir as seguintes condições. Então, ele tem que ter certificado de treinamento em segurança e operação de caldeiras, logicamente, devidamente emitido por algum órgão competente e com comprovação prática profissional supervisionada. A gente vai dar uma olhada isso lá no item 1.5. Ou possuir certificado de treinamento de segurança e operação de caldeiras previstos na NR13, aprovada pela portaria 2 de 1984 ou na portaria 23 de 27 de dezembro de 1994. Então já começa por aí, né? A gente tem que ter certificado. Não é qualquer profissional que pode operar caldeira. Ele tem que estar devidamente capacitado e atender a legislação com os seus certificados. Viram lá que tem um acompanhamento
ou aulas práticas supervisionadas na operação de caldeira. Veja como isso é extremamente importante. Não dá para colocar qualquer pessoa para operar caldeira, né? Seguindo, depois lá no item 1.2, o pré-requisito mínimo para a participação do aluno neste treinamento é o atestado de conclusão do ensino médio. Então, requisito mínimo para você poder operar uma caldeira é você ter ensino médio, então, devidamente comprovado. Depois ele vai falar que o treinamento de segurança na operação de caldeiras devem obrigatoriamente ser supervisionado tecnicamente por um profissional legalmente habilitado, ser ministrados por instrutores com proficiência no assunto, obedecer o currículo mínimo proposto pelo item 1.9 e ser integrado com prática profissional supervisionada, conforme 1.5. Carga horária mínima de 40 horas e estabelecer formas de avaliação e aprendizagem. Então, não adianta fazer qualquer curso, não adianta ser qualquer pessoa para pensar nesses cursos ou neste curso, e aí você vai ter que ter a supervisão de um profissional legalmente habilitado. Se você decorrer na NR13, profissional legalmente habilitado é aquele profissional que ele realizou um curso e tem a sua classe de registro, né? Tem o seu registro de classe na sua conclusão de curso. Normalmente aí um engenheiro que vai assumir ou ser responsável por este curso. Veja bem, ele é responsável pelo curso. Ele pode ministrar esse curso? Lógico que pode, né? Afinal de contas ele é um profissional legalmente habilitado. Mas ele diz ali no segundo item que eu tenho que ter instrutores com proficiência no assunto. Ou seja, eu tenho que ter profissionais que conheçam daquilo que estão falando, que conheçam, que tenham experiência na utilização e na operação destes equipamentos. Então, isso é muito importante a gente ter em mente quando formos capacitar os nossos profissionais com relação a essa questão de operação em caldeiras. A gente tem que olhar para estas situações. Não é o técnico em segurança do trabalho, ou na sua grande maioria, que vai conseguir ministrar um curso desse. Tem que ser um profissional que tem experiência, que tenha operado, que tenha vivido isso diariamente para poder dar este treinamento, capacitar esses profissionais. Vejam a importância desse profissional ou deste item dentro da segurança do trabalho, dentro da sua gestão de segurança do trabalho. O treinamento em segurança na operação de caldeiras pode ser realizado sob a forma de distância, ensino à distância. Então já está aí uma atualização para que a gente possa operar isso. Eu acredito, e pelo que está escrito na norma, não dá para fazer ele inteiro EAD, afinal de contas tem uma prática supervisionada, então, mas esse item aí que é o que ele diz com relação aí a essas importâncias. A adoção do ensino à distância não elide no disposto 1.3 a linha D deste anexo. Então, deve ser integrada com prática profissional, que é aquilo que eu estava falando para vocês, né? Não dá para ser 100% EAD, porque tem uma prática profissional aí que não dá para fazer à distância, né, gente? Então, a dica aí para vocês. Os responsáveis pelo treinamento e segurança na operação de caldeiras estão sujeitos ao impedimento de ministrar novos cursos, bem como outras sanções legais, em caso de inobservância do disposto do item 3, 1.3 desse anexo. Não cumpriu, posso retirar o profissional, posso desqualificar o profissional como instrutor. Todo operador de caldeira deve ser submetido à prática profissional supervisionada na operação da própria caldeira que irá operar, a qual deve ser documentada e possuir duração mínima de caldeiras de categoria A, 80 horas, e caldeiras de categoria B, 60 horas. Então, além de toda a parte teórica que nós vimos lá, que são uma carga horária de 40, a prática para a categoria A 80, para a categoria B 60. Outra coisa importante ressaltar aqui é que é na sua caldeira, na caldeira que ele vai operar. Por quê? Cada fabricante tem as suas características.
falando no desenvolvimento do produto, obviamente que você tem diferenças, mas os conceitos são os mesmos, a engenharia é a mesma, a base é a mesma, mas as caldeiras são operadas, são alimentadas, têm combustíveis diferentes, então é importante, quando você capacitar o seu colaborador, capacitar ele na caldeira que ele vai operar, com os seus devidos requisitos e devidamente documentada. Muito importante a gente pensar nisso, porque a nossa vida é documentar, né? Então, precisamos registrar isso. O estabelecimento onde for realizada a prática profissional supervisionada, prevista na SNR, deve informar, quando requerido pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, o período da realização da prática profissional, entidade, empregador ou profissional responsável pelo treinamento de segurança na operação em caldeira e na relação dos participantes desta prática profissional. Então, quando for requerido, temos que ter aí os registros devidamente feitos nestas questões. Deve ser realizada a atualização dos conhecimentos dos operadores quando ocorrer uma modificação na caldeira, ocorrer acidentes ou incidentes de alto potencial e que envolvam a operação da caldeira ou houver ocorrências de incidentes. Pessoal, sempre que tiver alguma mudança, sempre que vocês notarem alguma intercorrência com essas caldeiras, você vai ter que recapacitar os seus colaboradores. Vai ter que informar o que mudou, vai ter que olhar para os acidentes, para os incidentes e para as modificações que ocorreram e recapacitar esse profissional para que ele possa aí estar adequadamente preparado para operar essa caldeira. A gente fala muito disso, eu falo muito disso durante o vídeo. Sempre que a gente tem aí essas questões de alterações, né, a gente precisa comunicar, precisa treinar, precisa capacitar, precisa orientar os profissionais nesta nova versão do que quer que seja. Aqui na NR13 não muda. Prática profissional. Supervisionada obrigatória deve ser realizada após a conclusão de todo o conteúdo programático previsto no item 1.9 deste anexo. A gente vai dar uma olhadinha nele, que é logo próximo, e nos casos de aproveitamento e de treinamento entre organizações. Qual que é o currículo mínimo? Olha só quanta coisa aí, né? Nessa nova versão. Para o treinamento. Então, temos que ter noções de física, pressão atmosférica, pressão manométrica, pressão absoluta, pressão interna, unidades de pressão, transferência de calor, noções gerais do que é calor, do que é temperatura, modos de transferência de calor, termodinâmica, conceitos de vapor saturado, vapor superaquecido. Então aí tem aí dentro dessas questões aí uma série de conceitos, tanto da física quanto de outras situações, para que a gente possa entender a operação em caldeira. Não vou olhar tudo, não vou ler tudo aí para vocês, porque senão o vídeo vai ficar bem extenso, mas aí está todo o currículo que você precisa desenvolver para capacitar o profissional, ou então para exigir de alguma empresa que for realizar essa capacitação para você. Então tá aí todo o currículo aí do que você precisa enquanto capacitação, né? Orientação em conteúdo programático. Então falamos disso de caldeira. Tranquilo, né? Então você tem aí toda a parte teórica com 40 horas, a parte prática com 60, nada muito complicado, mas que tem a sua relevância e é muito importante. E aí a exigência do profissional habilitado, a exigência da proficiência dos instrutores, a exigência dos registros desses treinamentos e dos certificados. Então, para a caldeira, é isso que a gente precisa dar uma olhada. Agora vamos dar uma olhada nas questões de vaso de pressão. Vaso de pressão, ele vai trazer para a gente que a operação da unidade de processo que possua um vaso de pressão da categoria 1 ou 2 devem ser feitas por profissional com treinamento de segurança na operação destas unidades de processo. Então aí ele fez o mesmo conceito da caldeira, ele trouxe para o vaso de pressão, aonde nós devemos aí aplicar este treinamento para as categorias 1 e 2. Volto a reforçar, né? Você que está por aqui e tem vaso de pressão, dá uma olhadinha na NR, ela explica de uma maneira muito simples como classificar os vasos por conta da pressão e do volume e do fluido que está sendo armazenado. Você vai conseguir definir qual é a classe de pressão
do seu vaso, e aí você, com essa classe de pressão, você vai vir aqui para o anexo 1 da NR13 para ver se você precisa realmente capacitar ou não, reforçando categorias 1 e 2 devem ser capacitados, deve ter profissionais capacitados. Vamos continuar aí. No item 2.2, para efeito desta NR, é considerado profissional com treinamento em segurança e operação de unidades de processo que satisfazer as seguintes condições: certificado, como a gente falou, e também as experiências comprovadas na operação de vasos das categorias 1 e 2, conforme legislação aí da portaria número 27 de dezembro de 1984. Então também ele traz aí para a gente os parâmetros para que você possa ser considerado um operador de vaso de pressão. Reforçando também, né, seguindo a mesma linha de raciocínio, você tem que ter no mínimo ensino médio para poder fazer esse treinamento. No treinamento de segurança na operação dessas unidades, precisamos ter aí segue os mesmos critérios, né? Ser supervisionado tecnicamente por um profissional legalmente habilitado, por instrutores com proficiência no assunto, obedecer o currículo mínimo do item 2.10, prática profissional supervisionada, carga horária mínima de 40 horas e também estabelecer formas de avaliação de aprendizagem. Eu já falei bastante também sobre isso, né, em alguns outros vídeos. Quando você realiza essa avaliação de aprendizagem, é sempre importante você verificar a eficácia deste treinamento, né? Como que eu faço isso? Minimamente, você vai aplicar a avaliação ali e depois de um tempo você vai ver se esse treinamento continua sendo válido ou não. De alguma forma, seja inspecionando o dia a dia, seja fazendo uma nova prova, seja fazendo uma entrevista, enfim. De qualquer forma, aí depois que você realizou o treinamento, você faz a verificação da eficácia desta maneira que eu acabei de falar. Ou, isso é uma sugestão, né? Você cria a forma que achar melhor aí para você verificar essa eficácia. Então, faça a avaliação, depois verifique a eficácia e reforçando aí, não adianta colocar qualquer pessoa para dar treinamento, tem que ter proficiência, tem que ser um profissional legalmente habilitado, responsável por esse curso e obedecer aí a grade curricular mínima do que a gente vai ver daqui a pouco. O treinamento no item 2.4.1, né, o treinamento de segurança na unidade de pressão pode ser realizado também sob forma de EAD e as mesmas questões para o EAD. Posso fazer à distância, porém eu preciso estar ciente que a linha D ali que fala com prática profissional não dá para fazer EAD, tem que ser presencial. Os responsáveis pelo treinamento em segurança na operação de unidades de processo estão sujeitos ao impedimento, bem como outras sanções, caso a observância do disposto do item 2.4. Né? Então, trazendo aí para vocês aí a mesma questão da caldeira para o vaso de pressão. Todo profissional de treinamento de segurança na operação das unidades de processo deve ser submetidos à prática profissional, reforçando isso, com duração de 300 horas. Então, o teórico 40 e o prático 300 horas na operação e de preferência também na unidade de processo a qual esse trabalhador vai realizar as suas atividades. O estabelecimento onde for realizada a prática profissional supervisionada previstas por esta NR deve informar quando requerido pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento. Então todas as questões aí, né? Período de realização, entidade e relação dos participantes. Sempre que houver alguma mudança, a gente tem que recapacitar, então seguir aí os mesmos conceitos que a gente tinha falado para caldeiras. Então se repete aí para vasos de pressão. E a prática profissional supervisionada obrigatória deve ser realizada após a conclusão do conteúdo teórico, seguindo aí o que a gente vai ver aí no item 2.10, que também vai falar aí de unidades de processo, noções de física, pressão atmosférica, escoamento laminar, tubulamento, escoamento de líquidos, rugosidade, acidentes, princípio de bombeamento de fluidos. Enfim, tem toda uma questão aí, tem toda uma grade curricular para que você possa entender
e levar isso para o treinamento, para a capacitação desses operadores, desses profissionais. E aí a gente fecha com estes itens, fechando aí com a legislação e normatização da NR13, vasos de inspeção e tópicos de inspeção e manutenção dos equipamentos e registros dessas manutenções. Então são esses dois itens. Vejam como é importantíssimo você capacitar esse profissional, exigir da pessoa que vai realizar esse treinamento para você estes conceitos, essa grade curricular que a gente acabou de ver. Obviamente não falei de todas, mas está aí na NR13 para você poder conferir e exigir isso da empresa que for contratada, ou na hora de você montar o seu treinamento, pensar nessa grade curricular para que você possa aí capacitar o seu colaborador de forma adequada, de forma a atender à legislação. Com isso, você consegue minimizar muitos acidentes. Você vai ter profissional ali realmente focado com conhecimento na operação desses itens tão importantes. Tantos acidentes que a gente vê com vaso de pressão e com caldeira, e esses acidentes não são acidentes que a gente pode chamar de acidente leve, né? Não são acidentes que simplesmente vai causar uma lesão ou incidentes que vão ter aí apenas perdas materiais. São normalmente os grandes acidentes, onde tem uma grande perda material e com um risco muito grande de ter óbitos na ocorrência desses acidentes. Então fica aí a dica para você capacitar os seus colaboradores, para você levar isso para a sua empresa, exigir das empresas que vão realizar o treinamento para que você possa aí ter, como eu falei, operadores ou trabalhadores devidamente capacitados, com conhecimento e com prática para a realização dessas atividades com esses equipamentos. Bom, eu fico por aqui. Se ficou alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que você queira falar, deixa aí nos comentários. Com certeza eu vou responder para você a sua dúvida ou o seu comentário. E aí, se você não é inscrito também, né, se inscreve aí, deixa o seu joinha, ative o sininho caso você não for inscrito, você vai receber as notificações do canal para que você possa aí melhorar o dia a dia da sua empresa, melhorar a sua gestão. Afinal de contas, é para isso que eu estou aqui, para te ajudar a facilitar o seu dia a dia nas questões de gestão de segurança do trabalho, de meio ambiente e de qualidade. Um grande abraço, como eu disse, eu fico por aqui e, lógico, espero você no nosso próximo bate-papo.